Boa noite a todos. Eu sou Kilsen Amaya, e tô aqui para a gente estudar junto nessa quinta-feira o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas antes, nós vamos fazer a prece para poder agradecer, né? Essa oportunidade tão importante que a gente está tendo. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso Divino Mestre, amigos espirituais, Dr. Herman, nosso querido paizinho, estamos aqui nessa noite pedindo pela sua misericórdia, Senhor, pedindo por todos que estão ouvindo as palestras, por aqueles que não estão ouvindo as palestras, mas que precisam sim, Senhor, da sua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor clareie as nossas mentes, a fim de que a gente possa entender, absorver, apreender o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que o Senhor Jesus nos deixou. E pedimos, Senhor, nesse momento, para que todo mundo possa, o mundo inteiro, possa receber a sua paz. Que seja em seu nome, em nome de Deus acima de tudo, em nome desses amigos queridos que não nos desamparam nunca, em nome de Jesus e Maria de Nazaré. Pedimos a permissão para iniciar o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, antes da gente começar a fazer o estudo propriamente dito, eu gostaria de pedir ajuda a quem puder, né? A quem estiver nos assistindo. Nós estamos saindo de 2 anos de pandemia trancados dentro de casa, mas a Casa do Caminho não parou em momento algum. Ela não parou um minuto sequer, né? Ela continuou fazendo todos os trabalhos da assistência social. Porém, devido a essa parada presencial das pessoas, a Casa do Caminho diminuiu a sua receita, né, os recebimentos das doações que recebíamos em relação às cestas básicas dos nossos assistidos. Então, eu vim aqui para pedir, em nome da Casa do Caminho, quem tiver 1 quilo de alimento, quem puder doar qualquer quantia, estamos aí nas nossas redes sociais, pelo telefone. Quem precisar de informação para poder fazer uma doação, pode entrar em contato com qualquer pessoa da casa, que temos no boletim informações, temos várias pessoas que podem ajudar nesse quesito. E se alguém tiver interesse de deixar lá na Casa do Caminho algum mantimento, vão ter pessoas para receber essas doações e nós contamos com vocês, tá bom? Para que a gente continue fazendo esse trabalho, já que a gente não parou em momento algum, que a gente continue mantendo as pessoas que têm maior necessidade do que a gente, né? Então vamos lá, vamos para o estudo. O estudo de hoje é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E
e é o último item do capítulo. É o capítulo 19, é o item 19, chamado Progressão dos Mundos. Foi ditado por Santo Agostinho, tá bom? Que é um dos baluartes aí da doutrina espírita e que tem muito a nos ensinar, né? Falando de progressão dos mundos, eu vou ler e aos pouquinhos a gente vai conversando, tá bom? O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Nesse parágrafo, a gente já recebe essa informação que é tão importante, ou seja, a lei da natureza, a lei de Deus, né? Então, o progresso, ele não pode ser parado por ninguém. Eu posso falar assim, eu não quero progredir, não tem como. Ou eu quero atrapalhar o progresso de alguém, não tem como. Deus fez uma lei, que é a lei do progresso. A gente encontra essa lei no Livro dos Espíritos, né? E ela nos dá um norte, né? Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão progredindo, os países não estão progredindo, o planeta não está progredindo. Mas, na verdade, a gente vai estudar lá na frente, não tem como não estar progredindo. Tá? A gente pode até paralisar, mas a gente não vai regredir, a gente não vai voltar. Não existe regressão, só progressão, tá? Eu vou ler aqui dos itens das perguntas do Livro dos Espíritos, que fala da lei de progresso, que é o item 779. E ele pergunta assim: o homem aure em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? E aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, através do contato social. E existe o progresso moral e o progresso intelectual. Com o progresso intelectual, aí tem uma subpergunta, né? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Tornando compreensível o bem e o mal. Ou seja, se a gente conhecer o bem e o mal, o homem pode então escolher. Então, desculpa que eu tô com uma alergiazinha aqui. Então, a gente pode pensar que muita gente que não está progredindo, que é na nossa cabeça, né? Muita gente que não está progredindo, ela não conhece o bem e o mal, mas não conhece o mal que está sendo feito para si próprio, né? Quando faz o mal para o outro. Porque, na realidade, quando a gente faz o mal para o outro, o maior prejudicado é a si mesmo, né? Então, a gente pode chamar essas pessoas de que ignoram essa verdade. Elas podem querer serem mais, mas não sabem o quanto isso prejudica a sua própria marcha em direção ao progresso. Não é isso? Porém, no Evangelho tem mais uma coisa interessante aqui, que fala: a própria destruição
que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Aí a gente mexe numa parte que a gente ainda não está acostumado, né? Embora somos todos espíritas, sabemos da reencarnação, sabemos que nós vamos morrer, sabemos que o corpo é que morre e não o espírito. Porém, quando a gente assiste uma tragédia, que é a lei de destruição, a destruição também é uma lei que existe para o progresso, né? Então, tudo se transforma. Então, quando a gente vê uma tragédia, como aconteceu, né, em Petrópolis, por exemplo, a gente fica muito consternado. Com certeza, não tem como não ficar. Porém, a gente só vê a parte da tristeza, né, e da dor. A gente só vê a parte da destruição, a gente só vê a parte ruim dessa coisa. Porém, Jesus, ele está no leme desse barco. Ninguém está abandonado. Todos esses que participaram dessa expiação, dessa prova, dessas mortes coletivas, todos eles tiveram um planejamento, né? Tiveram um auxílio espiritual de Deus, de Jesus, de seus mentores espirituais. A gente não tem a menor noção do quanto tudo isso foi planejado. Enfim, né? A gente só vê a destruição. Só que a destruição, ela também faz parte do progresso. Então, muitas vezes, numa guerra, acontecem... Não estou dizendo que a guerra deve acontecer, tá? Mas a gente viu no passado que durante a guerra, algumas guerras, existiram muitas evoluções tecnológicas, muitas evoluções medicinais, enfim, o desenvolvimento que acontece durante uma guerra é grande. Então, o nosso olhar ainda é um olhar muito pequenininho. Por isso, aqui, Santo Agostinho, ele chama a gente para amplificar os nossos sentidos em relação ao progresso do planeta, do nosso planeta. Vamos pensar no progresso do nosso planeta? Lá atrás, a gente está piorando. Lá atrás, olhando lá atrás, a gente era como? Como nós fomos no início de tudo, né? Então a gente melhorou sim. É muito lento, é devagar, mas a gente melhorou. Deixa eu virar a página. Que é um estudo curtinho, mas é um estudo muito importante da gente fazer. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, ou seja, a geração que estamos hoje não conseguimos ver o progresso, porque durante essa geração é imperceptível, é isso que Santo Agostinho está dizendo. Mas, se a gente olhar todas as eras da evolução
né, de milhões, de bilhões de anos do nosso planeta, a gente vai ver como é lindo o progresso do planeta, o desenvolvimento, o caminhar, como as coisas vão acontecendo, o planejamento divino. Tudo tem um planejamento. A gente acha que a coisa está solta e não está. Estamos progredindo e isso é muito importante da gente saber, né? E oferecer aos seus estávamos falando a respeito de se cada um pudesse ver a progressão de cada instante da evolução do planeta, né? Aí ele continua. E oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Bom, vamos lá. Hoje em dia, as pessoas falam assim, não, porque antigamente era muito melhor, porque antigamente era muito mais fácil. Mas olha, pra gente, vamos lá, pra gente fazer um bolo, o que a gente faz? A gente pega a farinha, a gente pega o ovo, o leite, o fermento, enfim, a gente vai e faz a receita que a gente tiver que fazer. Mas antigamente, para a gente fazer um bolo, a gente tinha que esperar a galinha colocar o ovo. Primeiro a galinha crescer. A galinha colocar um ovo. A gente tinha que esperar o trigo crescer e dele moer para fazer farinha. A gente tinha que fazer a mesma, refinar o açúcar ou enfim, não refinar, mas processar de alguma forma o açúcar e tirar o leite da vaca e por aí vai, né? E aí, depois que a gente fizesse todo esse trabalho, a gente iria conseguir ter os ingredientes. O fermento. O fermento, a gente precisa esperar fermentar, né? O trigo, ou alguma outra coisa, né? Que fizesse, que virasse o fermento, para que o bolo crescesse. Então, depois disso tudo, é que eu poderia fazer o bolo. Não. Eu teria que cortar a lenha, porque o fogão não existe. Antigamente, lá atrás, o fogão não existia. Então, eu tinha que cortar a lenha. Depois que eu cortasse a lenha todinha, cortar a lenha significa cortar a árvore. Aí, eu corto em quadradinhos a lenha para botar no forno e fazer o meu bolo. É fácil? Não. E hoje? Hoje a gente tem uma gama de aparelhos que nos facilitam a vida na hora de fazer um alimento, na hora de cuidar da nossa casa. Isso eu estou falando de coisas domésticas, que dirá as coisas industriais, né? Industrialmente, cientificamente. Nossa, imagina se alguém tivesse vamos lá, uma diarreia, né, bacteriana. Ela ia morrer, porque não tinha um antibiótico. Não havia antibiótico. Então, é muito mais difícil. Para morar, você tinha que arrumar árvores para poder fazer sua casa. Então, como é que a gente não está progredindo? Como é que antes era pior?
Sim, à medida que a gente progride moralmente, é o que está dizendo aqui. A gente faz com que o mundo progrida materialmente. Então, tem melhora. Só que o nosso olhar é muito pequenininho, né? Antigamente, a gente ia, eu sempre falo isso, né? A gente assistia qual o programa de domingo? Depois da missa a gente vai ver os enforcamentos do mês. E íamos assistir aqueles que estavam condenados à pena de morte, por enforcamento, seja lá pelo que for. Existiam barbáries que para a gente era muito normal. Hoje a gente fica chocado. A gente se choca com toda essa maldade, com a morte, né? Com assassinatos. A gente fica chocado. Antigamente não. Antigamente a gente ia assistir como se fosse um programa. E ainda dizia, ó, mata mesmo, faz isso, faz aquilo. Vamos lá. Assim, desenvolve-se paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares e dos vegetais, e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Então, eu dei exemplos aqui da parte tecnológica, da parte doméstica, industrial, medicinal, até da habitação eu falei, né? Mas a gente não falou dos animais, né? Antigamente tinham outros animais, outros vegetais, né? A gente até fala hoje em dia em extinção de alguns animais causados pelos homens, mas antigamente haviam extinções causadas por outras coisas, por problemas climáticos, causado por outras coisas. E aí vinha uma nova variação daquele animal, né? E evoluindo cada vez mais. Eu me lembro, quando eu era criança, que gato e cachorro não se bicavam. Gato e cachorro brigavam o tempo inteiro. Não podia ter gato e cachorro. Era ou gato ou cachorro. Então, hoje em dia, os dois vivem juntos, os animaizinhos vivem juntos numa casa e brincam juntos. Eles são dóceis uns com os outros, né? Não só os animais gato e cachorro, mas tem outros também, né? Que a gente vê, sabe? Tem um passarinho que tem carinho pelo seu dono. Seu dono é ótimo, né? Porque o dono do passarinho é Deus. Mas eu já vi uma calopsita que tinha atitudes, parecia até um cachorrinho, coisas que um cachorrinho faz que a gente está acostumado a ver, que era tão dócil que a gente nem imagina, um passarinho pode fazer isso. Então, os animais também estão progredindo, tudo está evoluindo, né? À medida que o mundo evolui, ok? Porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. É lindo mesmo, né? Vamos pensar. É uma ideia realmente, nada está estacionário na natureza. Ou seja, sempre estamos evoluindo, sempre estamos progredindo e todos os animais, desde dos próprios dos vírus,
do animalzinho menorzinho que existe, que não seja animal, mas que seja um ser vivo, até o homem, né? E quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Então, se a gente chega e fala assim, poxa, estão jogando bomba lá naquele país, então não, o mundo não está progredindo. A gente não pode colocar um homem na frente da majestade de Deus, né? Na verdade, ele está atrapalhando a marcha dele, né? E a gente não pode definir que existe progresso ou não devido ao comportamento daquela pessoa, né? Isso que ele está dizendo aqui para gente. A Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente, né? Os homens primitivos, tivemos a Idade Média, que foi muito triste, né? E ao estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto, ou seja, a gente está indo para um momento mais adiantado ainda. A gente está nesse momento de transição, né? A gente vê a pandemia, é um processo que fez com que muita gente parasse para pensar, parasse para pensar em si mesmo. Veio muita dor, mas veio muita mudança também, né? E isso faz parte dessa transição. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, vai se transformar em um mundo regenerador. Estamos nesse momento. Então, os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Ou seja, a gente pensa que, porque agora, nesse momento, a gente tem o mal que é predominante, né? E à medida que todas essas coisas estão acontecendo e a gente vai mudando, assim, a gente não existe uma data, né? Isso aqui foi ditado por Santo Agostinho em 1862, você imagina. E então já estávamos fazendo essa transição. Só que essa transição depende de quem? Depende de nós, dos seres humanos. Nós precisamos querer mudar. Como a gente pode fazer isso? A gente pode querer ajudar. Eu vou ler um pedacinho aqui do texto Em Nossas Mãos, de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, por Francisco Cândido Xavier. Gente, eu estou botando luz aqui para poder enxergar. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos do trabalho. Então, assim, se a gente quer mudar, ver logo esse mundo de regeneração, quem tem que mudar não é o presidente do outro país ou do meu país, sou eu. Então, o que a gente precisa fazer? É isso que ele tem que falar, é isso que
que Emmanuel está trazendo, né? O Senhor te concedeu por todos os instrumentos de trabalho. Encontra-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Estamos no lugar certo. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demanda. Tá difícil? Mas essa é a experiência que a gente precisa passar. Recebes os parentes e a afeição de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Então, você tem parente difícil? Tá complicado? Eu não era para ser, não é? Eu sou o melhor dessa família. Tem gente que fala isso, né? Eu sou o melhor dessa família. Não, tá todo mundo junto, igual, para todo mundo evoluir junto. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Então, a tua luta é de acordo com aquilo, de acordo com as tuas necessidades de conhecimento superior. Então, você, com isso, com as suas lutas, você vai melhorar, né, a sua condição de conhecimento, enfim. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Ou seja, a gente não quer passar por aquilo, mas a gente não tem como não passar, e com essas situações a gente vai aprender o autocontrole. Atravessa as circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qual posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão de que desejas, para que, auxiliando os outros, recebas dos outros mais amplo auxílio, no instante oportuno. Ou seja, além de você passar por todas essas dificuldades, estar no lugar certo, com os parentes certos, viver as lutas certas, você ainda tem um instrumento de ajudar de alguma forma, seja ela qual for, o outro. Porque em algum momento você pode precisar de uma ajuda. E isso pesa na balança. Segundo, é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis do espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos e educar-vos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Ou seja, a gente tem tudo para melhorar. A gente tem tudo. A gente veio prontinho para melhorar. E principalmente para fazer o bem para o próximo. Então, seja lá a forma como você escolher, você pode fazer. Não importa, mas você pode fazer o bem ao próximo. Então, que a gente possa ficar com essa lição de progresso. Não somente progresso com uma lei divina, mas o progresso da nossa vontade de progredir.
porque é isso que a gente precisa ter, vontade. Vontade de progredir, vontade de aprender com as nossas dificuldades, vontade de aprender com os nossos vizinhos e parentes mais difíceis, ou pessoas que estão em nossas vidas, e paciência, e fé, e força para a gente lutar, tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o nosso planeta e todos que nessa terra habitam, para que a gente possa progredir como a lei de Deus. Estamos fatalmente a progredir, mas que a gente queira fazer isso logo, o mais rápido possível, para que a gente esteja num mundo feliz, tá bom? Muito obrigada a todos. Uma boa noite.